Mensagem da tarde. Ontem eu fiz uma postagem do Salmos 23, né? Comunicando meus irmãos, né? Que me fizeram denúncia, né? Sobre as minhas pregações, suspenderam o meu zap. Mas como a palavra vai me falar aqui, que quando a gente tem união com Jesus, a gente se torna inimigo do mundo, né? Salmos 23 ontem nos ensinou a termos o Senhor como nosso pastor, né? Hoje, irmão, nós vivemos debaixo da graça, nós não vivemos debaixo da lei. Dízimo é da lei e nós vivemos debaixo da graça. Meus irmãos, não tem sido fácil para mim. Eu tenho enfrentado muitas lutas. O inimigo quer mexer com a minha estrutura, quer mexer com a minha saúde. Como eu disse para os meus irmãos ontem, né? Na minha postagem que eu fiz, eu tava com 82 quilos. 82, 83, né? Diante das provações, né, que eu tô vivendo, aleluia, glória a Deus, eu perdi 20 quilos. Mas eu tô aqui perseverando no meu joelho, jejum e oração. Quero agradecer meus 302 inscritos no canal do YouTube, porque eu não tô postando todos os dias mais, né? Porque a palavra de Deus, irmão, não é comprada, a palavra de Deus é conquistada. A palavra de Deus é com renúncia, né? O tempo tá para se cumprir. A gente passa na televisão, liga a televisão, a gente só vê tragédia, a gente só vê morte, né? Aí a gente às vezes ouve assim: ah, não deixa seu filho na casa do tio, na casa da tia, na casa do avô, na casa da avó, né? Por quê? Porque tá tendo muita falta de respeito. Aleluia, glória a Deus. Mas como a Bíblia fala que para que os filhos vivam muito tempo sobre a terra, eles têm que ser obedientes aos seus pais. Seus pais não podem estar provocando a ira os vossos filhos, mas criar na demonstração e no ensino do Senhor, né? Como eu tenho falado nas minhas pregações de áudio, né? Que hoje, irmão, não é mais seguro você levar seus filhos para a escola, levar seus filhos para a creche, né? Por quê? Porque as pessoas estão perdendo o temor de Deus, estão perdendo o amor de Deus e a compreensão diante de Deus. Meus irmãos, quero deixar aqui um recado, né? Como eu disse para os meus irmãos, tudo que vem para minha mão é enviado por Deus. Eu estou nessa residência que eu moro hoje aqui, né? Não foi eu que fui atrás, foi Deus que enviou ela para mim. Se eu tiver de ficar aqui, eu ficarei. Se eu tiver de sair também, eu sairei. Porque a gente que vive de aluguel, casa não é nossa. E eu não farei questão naquilo que não é meu. Se eu não estiver fazendo bem, se a minha presença não estiver bem, se não estiver agradando, né? Como estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, para ensinar os irmãos o que é viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus não é estar se arrumando aos domingos, eu vou para a igreja, né? Vou botar minha roupa melhor, meu sapato melhor, vou me apresentar melhor. E meus irmãos, não se incomodam não, porque aqui onde eu moro é uma fornalha, tá um forno de quintura. Mas quando a gente busca o poder de Deus, a presença de Deus, tudo é refrigerado por Ele. Como eu disse para os meus irmãos, só peço a Deus que Ele não me deixe retroceder, não me deixe desistir. Como eu tenho meu sonho. Que sonho é esse? De construir a casa dos meus pais. E eu sei que Deus vai me dar essas condições. Essa casa também que eu moro, né? Já falei pro Senhor porque ela tá em venda. Se for da vontade do querer de Deus, eu irei comprar ela, porque isso aqui para Deus não é nada. Então, a palavra que eu preguei ontem para os meus irmãos, né? Fala sobre ele preparar uma mesa na presença dos inimigos. Então, ore mais, irmão. Busque mais. Ore pelo seu governo, ore pelos seus professores, ore pelos seus médicos, porque aonde a gente tem que colocar a planta dos nossos pés, nós temos que colocar o general no comando. Então, quero desde já agradecer meus 21.500 seguidores na palavra, né, que tem me sustentado. E a minha fortaleza, irmão, tá no meu joelho, meu jejum e minha oração, que casta de demônio só é expulso por meio de se prostrar diante do Senhor, do Criador, se jejuar, orar, vigiar e estar em alerta, porque está se
se aproximando, mais uma praga sobre a nossa terra, e nós temos que estar preparados. João capítulo 16. Continuação das últimas instruções aos discípulos. Jesus reparte a promessa do Consolador e da sua própria volta, né? Cada um, irmão, tem que buscar a sua salvação, irmão. Tá um calor que só Jesus para ter misericórdia. Então, cada um tem que buscar a sua própria salvação. Cada um tem que carregar a sua cruz, né? Tem que se renunciar. Eu tenho ensinado para os meus irmãos que não é você pagando que você vai ser abençoado, não. Não é fazendo campanha de oração que você vai ser abençoado, não. O que vai ser abençoado é você orar todos os dias. É você buscar discernimento a Deus todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você se refrigere, para que você se alimente da verdade. O pão é o próprio Jesus, irmão. O pão que dá vida ao mundo e luz ao mundo é Jesus. Ninguém, irmão, ninguém pode passar na minha nem na tua frente se não for por meio de Jesus. Ninguém pode interceder se não for por meio de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada para eles. Tenho vos dito estas coisas, para que vós não escandalizais. Expulsar vós da sinagoga, vem mesmo uma hora em que qualquer que vos matar, cuidará em fazer um serviço a Deus. E isto vós farão, porque não conhece ao Pai e nem a mim, né? Tem muitos que põem dúvida que Deus é na minha vida. Tem gente que faz zombaria nas minhas costas. Tem gente que dá gargalhada. Mas pode ter na certeza que eu sei quem eu sirvo. Eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem tem me instruído na palavra do Senhor. Eu não venho aqui fazer fundo de cenário. Eu não tenho aqui a imagem bonita, louvado seja o nome do Senhor. Aqui é meu natural, meus irmãos. É o natural, já tá vendo se é bonita ou se é feia, mas eu sou linda para Jesus. A minha união é com Jesus. Mas tenho vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vós lembrei do que eu já vos tinha dito. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco, né? Ali Jesus ainda estava passeando, Jesus estava ensinando. Jesus não tinha voltado para o seio do Pai ainda não. Como ele fala, quantos profetas desejaria ver o que eu e você hoje vê? Porque hoje nós não precisamos de muito esforço, irmão. Nós precisamos de obediência, porque o próprio Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunte para onde eu vou. Antes, porque isso vós tenho dito no vosso coração, se encheu de tristeza. Todavia digo a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, e vós não se for. Todavia digo a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo, né? Se tudo aquilo que tinha para acontecer, né, não acontecesse, nós estaríamos igual ovelha desagarrada, ovelhas perdidas que não tinha pastor para ser instruído. Mas nós temos o nosso pastor, que é Jesus Cristo. Nós temos que buscar a vontade de fazer a vontade do nosso Senhor, porque quem diz conhecer a palavra de Deus e faz acepção de pessoas, quem diz conhecer a palavra de Deus e está o tempo todo perseguindo, insultando. Quando você diz eu quero paz, o povo quer guerra. Mas a guerra, quem tem que guerrear é o general. Porque ele me chamou para marchar. Ainda que eu não esteja postando, mas eu continuo orando. Eu continuo perseverando no joelho, jejum e oração. Como eu falei,
Eu saí da minha cidade expulsa. Eu saí da minha cidade envergonhada, mas eu irei voltar para ela, porque Deus tem o poder da promessa. E tô me derretendo, meus irmãos, no suor, viu? Aqui é o sobrenatural, aqui não tem muitos detalhes não, de beleza não. E quando ele vier, converterá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creu em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E não me vereis mais. E do juízo, porque já desde o princípio do mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, né? O Espírito da verdade que muitos não conhecem, não quer conhecer e quer viver de fábulas. Mas ele diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar vós como uma galinha junto os seus pintos debaixo da asa? Eis que vós não quiseste, eis que vossa casa ficarão deserta, até que respeite aquele que vem em nome do Senhor. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Um pouco mais não me vereis outra vez, um pouco, e ver-me, porquanto vou para o Pai. Ele estava explicando para os discípulos, né? Que ia chegar a hora que ele não estaria mais entre eles, que ele ia voltar para o seio do Pai, porque ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, Israel. Se converta diante do Senhor, não se convença. Tem muitos que estão convencidos, né? Nós não temos que proibir, nós temos que orar, porque o que for de ruim não entrará em nossos lares. Nós temos que buscar pela nossa casa, em vez de nós estar preocupados em estar agradando a casa do homem, agrada o teu templo que é você, e olha para o céu e eleva os seus olhos ao céu, porque o socorro está no altar de Deus. E então, alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros, que é isto que nos diz, um pouco não verás, e outra vez um pouco não ver-me, porquanto vou para o Pai. Diz, pois, que quer dizer isto, um pouco, não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que queria interrogá-lo, e disse, indagai entre vós acerca disto, que eu disse, um pouco não me vereis, e outra vez um pouco não me veis? Na verdade vos digo, que vós chorarás, vós lamentarás, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele estava dizendo que naquele momento que ele tinha que ser entregue para os principais do sacerdote, né? Que ele tinha que ser julgado, condenado, né? Até que ao terceiro dia ele ressuscitasse para trazer sobre mim, sobre você, a minha e a tua salvação, para trazer sobre mim, a mim e as tuas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque a gente tem que buscar Deus, não é para buscar a bênção. Nós temos que buscar a Deus para saber, entender, compreender e respeitar o direito de cada um. A mulher, quando está para dar luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado a luz, a criança já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo, né? Ele está comparando a nossa prova diante do Senhor com uma mulher que vai para dar a luz, né? Não sente aquelas contrações, aquelas dores, né?
de 5 em 5 minutos, e quando você dá luz à criança, você não recebe aquela luz maravilhosa, aquele amor maravilhoso. Assim somos nós diante da prova, ainda que as portas estejam fechadas, ainda que a gente não consiga ver nada, mas a gente tem que acreditar, porque é fácil você acreditar no que você vê. Eu quero ver você acreditar no que está para chegar, o que os olhos da fé vê e o olho da carne não consegue enxergar. Assim também vós, agora, na verdade, tens tristeza, mas outra vez vós vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alma. Assim também, vós agora, na verdade, tens tristeza, mas outra vez vós vereis, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Naquele dia, nada me perguntarai. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar, né? Então, a partir do momento, irmão, nós não precisa intercedor de ninguém. Nós precisa de Jesus. Nós precisa de fé, né? Então, a partir do momento que a gente pedir com fé, a partir do momento que a gente abrir nosso coração, a partir do momento que a gente perdoar e fazer a vontade do Senhor, porque eu sou serva, não sou pastora, não sou missionária, não sou de congregação, eu sou da palavra de Deus, eu sou serva para servir o meu Senhor. Ainda que o homem me prove o contrário, Deus sabe que Ele é na minha vida. Até agora, nada pedis em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse vós isto por parábola. Chegue, porém, a hora em que vós não falareis mais por parábola, mas abertamente vós falarei acerca do Pai, né? Por enquanto, ele ainda estava falando por parábola, né? Mas ia chegar a hora que ele ia falar tudo abertamente. É o que vai acontecer, louvado seja o nome do Senhor, que não vai precisar ninguém ensinar mais para ninguém falar a palavra de Deus, não. Que o próprio Espírito Santo vai exprimir do juízo. O que você tiver de bom vai sair. O que tiver de ruim vai sair também. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vosso Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e credes que eu saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai, né? Foi quando o Deus, né, enviou o anjo Gabriel para tocar no ventre da Maria, né? Ele trouxe Jesus para o mundo e ia retirar Jesus do mundo. Então, Deus quis o melhor para Israel. Deus quis o melhor para o seu povo. Mas seu povo se rebelaram contra ele. É como Ezequiel 2 que fala, né? Que ele está me enviando diante de serpente. Diante de pessoas rebeldes. Que ele ouve ou deixa de não ouvir são casa rebelde. E disseram-lhes os seus discípulos: eis que agora fala abertamente e não diz parábola alguma. Agora conheceis que sabeis tudo e não necessitais de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saísse de Deus, né? Quer dizer que depois que Jesus explicou tudo, tá calor, meus irmãos. Muito, 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 muito calor. Depois que Jesus falou, né, que ele tinha saído de Deus, ia voltar para Deus, eles iam acreditar, começaram a acreditar. Será que vai ser preciso as coisas acontecer na minha vida para vocês achar que Deus é na minha vida? Pois eu já sei que Deus é na minha vida, porque eu não preciso que Deus me dá nada para mim saber que Ele é na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega uma hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo, né? Então ele estava alertando que os discípulos iam abandonar ele, que ele ia ficar sozinho
né? Mas ele não estava preocupado em ser abandonado, porque ele tinha Jesus, ele tinha Deus com ele. Aleluia, glória a Deus, né? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Como eu disse para os meus irmãos, né? Ontem, né? Que eu tenho passado por certas situações que só Deus, né? Para poder, né? Dar força pra gente. Tá calor, meus irmãos. Os irmãos queiram me perdoar, né? Muita movimentação. De primeiro eu parecia um poste, um robô, que eu tinha medo de me movimentar nas gravações, né? E os vídeos às vezes saía como? Na obra do Senhor, mas a gente vai aprendendo conforme Deus vai nos ensinando. Então aqui João 16 está falando, né? Que ele ia ser expulso da sinagoga, né? Pelos seus, né? Porque ele foi procurado por aquele que não perguntava por ele. Então aqui ele está falando, ainda que nós temos aflições nesse mundo, para nós ter bom ânimo, porque ele venceu tudo e a todos, assim eu digo para os meus irmãos. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Nada é meu, é tudo emprestado. Eu só falo para os meus irmãos para Deus me dar força para não desistir. Porque esses dias eu tive ruim. É como eu falei, não tenho medo de quem está na casa da macumba. Não tenho medo de quem está fazendo oração contra. Não tenho medo do caluniador. Não tenho medo do perseguidor. Porque esse povo eu já coloquei na mão de Deus. Deus cuidará, cada um conforme a sua obra. Eu estou fazendo a minha parte. Busco todos os dias, me alimento todos os dias. Me alimento mais com isso aqui, meus irmãos. Ó, eu me alimento mais com isso aqui do que o alimento que tem que encher a barriga todos os dias. Porque eu sei que o Deus que eu sirvo não é um Deus morto, não é um Deus que mente, né? Não é tarde, não. O tempo dele ainda tá para se cumprir na minha vida, eu creio. E eu, em nome de Jesus, retornarei para minha cidade. Que quem tem que sair é os inimigos. Quem tem que sair é os derrotados, né? É aqueles que se acham, se confia no seu carro, se confia na sua riqueza, né? Mas a minha confiança está no meu Senhor. A minha força está depositada no meu Senhor. Eu creio na minha vitória. E junto com esta palavra, vou deixar um louvor da mulher de fé. Sempre tem uma mulher lá no Jardim Helena, né, que ela sempre me incentiva com palavras fervorosas. Ela sempre fala, irmã, não se deixa decair. Cadê aquela mulher fervorosa? Cadê aquela mulher de fé? Então, no meio de 100, a gente tira 2, 3 pessoas, né, que olha pela nossa alma, que olha pela nossa necessidade. Mas eu creio no poder de Deus. Que os irmãos me perdoem algumas palavras, me perdoem, porque eu estou aqui para me alimentar e alimentar aquele que tem fome e sede da justiça. Não sou de congregação, eu sou da palavra de Deus. Eu sou de buscar joelho, jejum e oração. Oração qualquer hora, sendo de bom agrado, de coração aberto, ela é bem recebida no altar do Pai, né? Não é oração de madrugada, não é oração de meio-dia, não é oração de 6 horas, não é oração que a gente não sabe a hora que Jesus... A gente fala assim, com verdade diante do Senhor, né? Nem toda hora a gente tá com coração puro, alma pura, não. Mas eu quero falar para meus irmãos, viu? Que tem, louvado seja o nome do Senhor, que tem feito essa denúncia, que tem me denunciado, né? Pela minha postagem, pelas minhas pregações. Não peço nada para ninguém, não estou recebendo nada de ninguém. De graça Deus me deu, de graça eu estou levando a palavra para as pessoas, né? Graças a Deus, não peço para ninguém compartilhar. Só de você parar para escutar isso aqui, escutar. Porque sentar em prego de banco de igreja é fácil. Eu quero vir ensinar as aflições do mundo que está acontecendo. Porque o Senhor está falando direto que vai levar o povo para o cativeiro, né? O povo que nem eles conheceram e nem seus pais. Por quê? Porque estão deixando de glorificar o rei, de exaltar o rei, de dar glória para o rei, para ficar dando imagem de escultura, para ficar exaltando os demônios, né? Só se preocupa em dízimo, que o devorador, o demônio, devorador é o gafanhoto. Louvado seja o nome do Senhor. Que demônio? Demônio somos nós.
que fica infernizando a vida de um e de outro, atanazando, né? Não respeita mais, os jovens não respeitam mais os idosos, né? Os filhos não tem mais aquela obediência a pai nem mãe. Irmão, tá calor, viu, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas é isso aí. O que eu quero dizer para meus irmãos é isso. Eu quero que Deus me ajude, que Deus me dê força para me dar continuação na palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A mulher que tem fé, a vitória alcança. Na hora da luta ela glorifica, ela honra e canta. A mulher que tem fé é abençoada. Ela profetiza, ela serve a Deus e a Deus agrada. Mulher de fé, a mulher que tem fé, não desiste não. Para tocar em Jesus, a mulher que tem fé enfrenta a multidão. A mulher que tem fé não deixa de orar. A mulher que tem fé vê Deus cumprir a promessa. Mulher de fé, a mulher que tem fé não aceita derrotar. Ela crê na vitória, de joelho no chão, com jejum e oração. Mulher de fé, a mulher que tem fé vê o mar se abrir, a muralha cair, vê Deus se levantar e a vitória chegar, irmão. A nossa vitória não vem com uma nem com duas orações, vem com persistência de oração, com obediência, amor e perdão. O tempo que está para se cumprir é o tempo de aflições. Mas, porém, o Senhor manda nós ter bom ânimo, porque Ele venceu a tudo e a todos. Graças eu te dou, Senhor, por mais um dia que me dá, pelo alimento da minha mesa e a família que eu faço parte, por amar os meus irmãos, por buscar sempre ser justo, por saber perdoar as ofensas e pela consciência de minhas faltas. Graças eu te dou, Senhor, por crer em Ti, por amar a Tua igreja, pelo bem que eu pude praticar, pelo mal que eu soube evitar. E por mim dou fé, me alimente a esperança e me faz filho da Tua caridade. Por tudo, enfim, graças eu te dou, Senhor. Ó, Senhor, assim como o pastor ia levando sem ovelha, uma ficou atrás. Essas ovelhas, Pai, sou eu, estou aqui agora na Tua presença. Abra as portas e a janela do céu e derrama a bênção sem medida. Livra-me, Pai, Teu povo dos homens sanguinários, dos homens violentos, dos homens perversos, dos homens fraudulentos, da bala perdida, do acidente, da feitiçaria, da macumbaria, do olho gordo, laço passarinheiro, toda seta lançada espiritualmente contra nossas vidas. Aprendi a tomar um chá de joelho com folha de fé, raiz da vida, para o Senhor me dar vitória ou glória. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.